Queridos e queridas, mais um episódio do Pode Ser Eba! Mais Leve. E a gente vai falar de coisa boa hoje, né? Vamos. Fala aí, minha vida, dá oi pra turma. E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Que alegria a gente poder estar reunido novamente aqui, né, meu amor? Para falar de coisas que podem ajudar a nossa vida a ser um pouquinho mais leve. Isso aí. E eu quero falar com você que está aí conosco. Muito obrigada por você estar aqui nesse projeto que está só começando. A sua presença é importante para nós. E eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, chama aí a turma para assistir esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, que você gosta, que podem se beneficiar com tudo que nós estamos falando aqui. Já dá um like nesse vídeo aí também, e vem com a gente. Inclusive, eu queria te dizer que se de alguma forma os conteúdos que você tem visto aqui, né, estão te ajudando na sua vida, me marca lá no Instagram, vou já deixar o meu Instagram para você, é @juliana.afreire. Lá tem bastante conteúdo sobre constelação, sobre família, sobre casal, filhos, sobre o feminino. E aí, se você estiver aplicando alguma coisa lá na sua vida, me marca nos seus stories. Marca lá @juliana_afreire.afreire e você coloca a nossa hashtag, pode ser mais leve. Ali, como tá ali, ó, aqui na nossa TV, o mais, né, o sinal de mais, pode ser mais leve, e marca a gente. Eu quero ver o que tá chegando aí para você, como é que você tá conseguindo transformar tudo que nós estamos falando aqui na sua vida. Esse podcast também gostaria de dizer que você pode encontrar dentro do Spotify, dentro do podcast da Apple e aqui no canal do YouTube. Então, vamos supor, você está no carro, você pode ouvir, colocar o podcast para rodar lá, escolhendo uma das plataformas da Apple ou o Spotify, e você pode ir ouvindo, ó. Vai dirigindo, vai para uma viagem longa. Os nossos episódios aqui dão em torno de 1h, 50, 60 minutos. Você vai escutando a gente, vai tornando a sua vida mais leve. Não é isso, Luiz Melo? Indo para o trabalho, pegar as crianças na escola. Isso aí, já vai vendo ouvindo instrumentos e ferramentas aí para tornar a vida mais leve. Porque não é fácil não, como vocês viram no primeiro episódio. Estamos no 5º episódio. É uma caminhada, né, meu amor? É uma caminhada. Está sendo uma caminhada maravilhosa ao seu lado, aí. sempre. Legal, Te meu amo. amor. Então vamos lá, vamos tocar a vida aqui. Pessoal, a gente sabe, né, como a gente vem falando, que a constelação familiar é um tema, apesar da sua origem já ter algumas décadas, né, mas é um tema ainda recente e novo aqui. Sim. E muitas pessoas entraram em contato ainda com dúvidas, e a gente achou oportuno, né, tá falando um pouco mais conceitual. É claro que a gente sempre vai estar trazendo exemplos e situações que possam facilitar o entendimento. Eu queria, meu amor, que você falasse um pouquinho, então, aí da constelação para essa turma que está assistindo a gente. Bacana. É um tema que traz bastante curiosidade, né, devido a forma como se aplica, né, a sessão de constelação. E as pessoas ficam muito em dúvida do que de fato essa ferramenta faz, né? Primeiro, o criador da constelação familiar é o alemão Bert Hellinger. Depois, um dia a gente pode explorar um pouco mais sobre a história dele, mas ele trouxe um tipo de terapia breve, né? Com o objetivo de trazer soluções para a nossa vida. Ela é rápida, bastante objetiva. Por quê? Porque ela olha... ela vai direto ao ponto naquilo que está adoecendo o seu sistema, aquilo que você está fazendo, está atuando disfuncionalmente, ligado ao seu sistema de origem. A gente vai falar um pouquinho do que é esse sistema, né? E aí está fazendo você, na sua vida, fracassar, está fazendo você adoecer, ter problemas de relacionamento, se separar, conflitos no casamento, problemas com os filhos. Tudo isso são sinais de uma disfunção no sistema. E a constelação familiar traz à luz, né, toda essa dinâmica que muitas vezes ela não está clara, ela está ali obscura, e a constelação familiar traz à luz aquilo que está atuando e nos dá uma chance de nos mover para a solução. Então, é sempre olhar para aquilo e apontar uma solução. Juliana, eu vou fazer constelação familiar e tudo vai mudar na minha vida? Senão fica parecendo que é a porta da esperança, né? Ou a porta dos desesperados, né? Putz.
Mas, enfim, existe um pré-requisito, né? Existe um pré-requisito, né? Você vê, tudo isso é bacana, é interessante. Quer dizer, é uma abordagem sistêmica que traz à luz coisas que nós não estamos enxergando. Agora, existe um pré-requisito para aquele que busca isso, né? Exatamente. E, como a gente está trazendo, tem perguntas, as pessoas ficam curiosas com o que acontece. Trouxe algumas aqui. Eu já devo dizer que a curiosidade não é algo, vamos dizer, que tenha que traga a pessoa para uma sessão de constelação familiar. A curiosidade, pelo contrário, ela atrapalha todo o processo, porque o campo ele não quer saber se você está curioso. O campo quer saber se você está precisando de algo. Precisando de alguma coisa, ele te responde, ele te dá aquilo que você precisa. Mas se você está só curioso, o campo não te responde, não. E outra coisa, né, que o pré-requisito é que a pessoa precisa estar disposta a mudar, né? Ah, sim. Eu recebo muitas pessoas na minha sala, né, lá no escritório, dizendo: ah, Juliana, eu já fiz sessões de constelação e nada aconteceu. Né, eu falo, normalmente nada acontece mesmo, né? Você promoveu algum passo de mudança, né? Você fez algo para mudar, porque a mudança é sempre nossa. A gente que vai olhando para aquilo, compreendendo que eu estou atuando disfuncionalmente naquela situação, né, entendendo qual foi o enredamento, eu olho para frente, sempre para frente, e digo, não, agora eu posso fazer de uma forma diferente, uma forma nova, né? Eu preciso querer. Exatamente. E quais são os fundamentos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da constelação, né? Como é que eles atuam? O que a gente procura promover sempre nas constelações, nos conhecimentos sistêmicos, é promover na pessoa, primeiro, que ela é responsável pela mudança nela. É possível mudar. É possível você transformar a sua realidade. É possível você, a partir de um movimento seu próprio, da sua mudança pessoal. Segundo, você precisa saber que você já tem todos os recursos dentro de você. Isso é algo muito importante, porque normalmente a gente acha que o recurso está fora. Ou que tudo falta, né? Não tenho nada. Tudo falta. Ou, eu não sei o que eu tô olhando, eu não tenho isso, faltou isso, a minha mãe não deu isso para mim, o meu pai não deu aquilo, então eu sou vazio de recurso. Então, os nossos recursos internos, nós temos os recursos internos necessários para fazer os movimentos, né? Esse é um fundamento básico, mostrar para a pessoa que ela tem esse recurso, que ela tem total condição. Outra coisa, né, um ponto importantíssimo que eu trabalho muito com as pessoas que eu atendo, é a concordância com a realidade. Você concordar que aquilo que chegou para você, da forma como chegou uma doença, chegou um conflito no relacionamento, perdeu o emprego, uma perda de dinheiro, uma perda financeira, um adoecimento, chegou uma morte, né, a perda de alguém. Isso chegou para você. Não tem mais como mudar isso. Então, concordar não é, de novo, não é o critério do bom ou mal, certo ou errado, tá? Mas concordar que foi deste jeito me dá muito mais domínio e poder para fazer algo hoje, para fazer algo com isso. Eu domino, então, o meu presente, potencializando as minhas ações para o movimento que eu quero. Diferente quando eu me torno vítima. Puxa vida, a minha mãe não me quis, minha mãe me doou, eu não tive amor de mãe, não tive amor do pai. Puxa vida, o meu relacionamento, meu marido não liga para mim. Então, você vai se vitimizando nas situações, você vai reclamando daquilo que acontece na sua vida, e isso vai deixando você sem possibilidade de ação, porque você está se colocando na posição de vítima. A posição de vítima é uma posição de fraqueza, é uma posição de aceitação do fracasso. De aceitação do fracasso, de não reconhecimento dos seus recursos internos. Olha que interessante, né? Você falou duas coisas legais, a gente já trouxe algumas dicas aqui ao longo dos nossos podcasts, né? Quer dizer, trocar reclamação por um pedido. Isso te coloca em ação, em movimento. Sim. Mas eu queria explorar agora essa questão da vítima, né? A gente costuma ver que nesse movimento de vítima, normalmente aparece uma outra figura aí, né? O Salvador. O Salvador.
né? Antes do salvador, tem alguém que está vitimizando O herói. Tem o herói, o salvador e o algoz, né? Que é aquele que é o vilão. O vilão. Então, o vilão, ele vai lá e sapeca a vítima, e aí surge, nesse momento, um herói, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa dinâmica de nos colocarmos como vítima, naturalmente eu acho facilmente quem é o meu vilão, nesse caso a mãe, o pai ou alguém, e em algum momento a gente começa a buscar um salvador. E aí eu fico imaginando, né, situações onde, às vezes, a mulher, né, coloca a mãe como, né, a vilã, aí ela é a vítima, aí ela quer botar o marido para ser o salvador. Nossa, mãe do céu, aí vira uma lambança, né? E é importante você falar isso, talvez, mas explorar essa questão é importante. Na dinâmica do casamento, homem e mulher, não façam o desserviço, os cônjuges, de ir contra a família do outro. Cara, isso é tiro no pé. O cônjuge não pode, de forma alguma, criticar a família da esposa ou criticar a família do marido e fazer um movimento contra. Primeiro que a sua esposa, né, ou seu marido, naquele momento ela pode até, porque ela está tão fora do lugar, que ela pode até se sentir bem por estar sendo protegida pelo outro, mas na alma dela isso gera um rombo, porque está dizendo que ela mesma não presta. Exato. Quando você fala mal da família de origem do seu cônjuge, é como se eu dissesse para ele assim, olha aqui, ó, você não presta. Presta, você vai prestar? Tem como um fruto ser bom se a árvore não é boa? Então, quer dizer, é como se você dissesse isso, né? Claro. Você veio de uma árvore que dá maçã e você quer que seja de outro jeito. Não tem como. como. Né? Então, as nossas raízes são profundas. A postura do cônjuge é sempre respeitando muito. A gente trouxe para essa dinâmica do casal, mas essa ideia de vilão, vítima e salvador, ela ocorre em outros relacionamentos também, né? Dentro do trabalho e até na época que a gente atuava como coach, hoje de uma maneira muito mais profunda, a gente vê que não é bom isso. Isso só traz transtornos, né? Porque normalmente o salvador vai lá, quer resolver, mas na verdade ela está tirando toda a força da vítima, da pseudo-vítima, né? De resolver suas próprias questões de relacionamento. Né? Muito bem. E tem um outro fator aí do que você falou, né, sobre os fundamentos, o que você procura, o que a constelação familiar procura fazer, que é também compreender que todos nós viemos da mesma fonte. Aliás, tem um livro do Bert Helling, show, né? O fato da gente vir da mesma fonte, isso faz com que eu olhe para as minhas relações. Isso inclui olhar para mim mesma, olhar para os meus pais e entender que eles têm as questões deles, como nós, eles são humanos como nós, eles foram bebês como nós, eles foram crianças como nós, e eles estão travando as próprias batalhas. Tinham suas próprias necessidades. Eles tinham seus sonhos, as suas próprias necessidades. Então, a gente amplia a visão de que a constelação mostra isso, de que nós viemos da mesma forma, nós somos todos iguais. Né? E a gente não tem que olhar para o outro com esse olhar de julgamento, com esse olhar pesado. Né? E isso traz uma lente nova, né? Uma lente mais leve para todos os relacionamentos. Quando eu olho para isso, entendo, e eu já te falei isso, né, vida? Você até começou a fazer esse exercício, né? Toda vez que você está diante de outra pessoa, faça o exercício de colocar os pais dela atrás dela. Isso é extraordinário. Né? Toda vez que eu coloco papai do lado direito, mamãe do lado esquerdo, atrás da pessoa, e eu olho para ela, muda ou não muda? Pô, na hora que você tiver que falar com alguém, como é que você fala? Né? Se os pais dela estiverem atrás, como você fala? Né? Qual o cuidado que você vai ter, né? com a forma, com o que você vai levar, né? Isso é incrível. É incrível. Então, quando eu faço isso... E na verdade, desculpa, amor, mas na verdade, os pais estão lá. Os pais estão lá. É você fazer o exercício de ver. Exato. Né? De enxergar. Então, por trás de todo indivíduo tem os pais dele, tem as histórias deles. Né? Então, quando eu faço isso, eu estou olhando para a força, para a família de origem, para todo o seu sistema de origem, né? E eu consigo aumentar o meu respeito pelo outro. Né? Só que eu só consigo fazer isso, importante dizer, quando eu lá com a minha mãe, com meu pai,
né? Eu estou conectado com eles. Porque se eu estou de alguma forma desconectado, o pai dos outros também não representa nada, certo ou não? Sim ou não? É verdade. Isso, aliás, isso é um outro sintoma, né? A gente vive numa estrutura de hierarquias, né? E você vai falar isso aqui hoje também. Isso foi um conceito que usou-se amplamente no Exército, né? nas Forças Armadas, e a gente utiliza isso nas empresas, nas estruturas, mas isso já existia antes ainda. Na estrutura familiar, ela é hierárquica, né? E uma das coisas que a gente percebe, né, que se o indivíduo ele não é capaz de respeitar o pai e a mãe, quem será que ele respeita, né? Sim. Vai respeitar a esposa, o marido? Dificilmente. Né? Ele vai ter um respeito pelas outras pessoas se as pessoas mais importantes que estão lá no topo da hierarquia. No topo da hierarquia, que deram tudo que ele tem, né? Se ele não respeita, dificilmente ele vai respeitar a vida de outras pessoas, né? Ele não respeita nem a si mesmo. Bom, e o que é um sistema familiar, então, meu amor? Legal, eu trouxe aqui, eu até ia perguntar porque quando eu era pequeno, a minha mãe... Adora, né? Cara, eu adoro isso aqui. História. Você sabe a história? Posso contar, não? Pode. Porque eu já levei um fumo aqui mais cedo, mas tudo bem. A história é o seguinte, na minha época, né, eu sou de 79, né? E eu adorava Playmobil. Só que era um brinquedo caro, você sabe que isso aí é uma criação francesa, né? E tinha um navio dos piratas, cheio de Playmobil, cara. E a minha mãe, cara, com muito esforço, ela comprou um Playmobil pra mim. Eu fiquei curioso, mano. Pena que você não guardou o Playmobil. Nossa, cara. Ia dar pro pena. O Theo ia curtir. Mas agora ele tem esses aqui que eu acho que são melhores. Nossa, bom, isso aqui, gente, eu uso, é minha ferramenta de trabalho, né? Quando a gente faz a constelação individual, nós utilizamos os bonequinhos, tem várias formas, né? Tem o Playmobil, que é bastante utilizado, tem uns outros que são de madeira, tem vários tipos. Mas esses bonecos, isso aqui é o campo familiar, né? Essa base que a gente utiliza aqui é o campo familiar. Todos nós temos um campo familiar, tá? E aqui, o sistema... Quem faz parte do nosso sistema familiar? Então, eu utilizo os bonecos para mostrar quem faz parte, tá? Vamos lá. Quem faz parte do sistema familiar são os nossos pais, né? Os nossos avós, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos tios, né? Irmãos dos nossos pais, né? Os nossos bisavós, tataravós, e a gente percebe em alguns, já fiz constelação, que teve a influência, chegou na bisavó, tá? Uma lealdade de uma cliente minha que chegou até a bisavó. Então, algo que aconteceu com a bisavó passava de geração em geração e chegou nessa cliente aqui, né? Então, tudo que passou aqui atrás, o nosso sistema familiar é composto por todas essas pessoas que vieram antes de nós e que disseram sim. Então, vocês imaginam que lá o bisavô, a bisavó, nas determinadas situações lá do passado, se encontraram, disseram sim, e a partir desse sim, nasceu o vovô, a vovó. O vovô e a vovó também lá depois se encontraram, disseram sim, nasceram os nossos pais, o pai, a mãe, cada um com seus respectivos pais, né? E os nossos pais se encontraram e disseram sim, nasceu a gente, certo? Então, toda essa linha aqui para trás são a nossa origem. E essa origem é ligada, imagine que aqui, de um bonequinho para outro, existe um fio invisível. Nesse fio invisível aqui, ele vai passando tudo, tá? Imagina que está passando aqui amor, medo, traições, dor, alegrias, problemas. Bom, vai passando nesse fio invisível. Então, sabe assim, quando você tá com você sente algo e você fala, gente, mas isso não é meu. Isso não é meu, eu estou sentindo esse... Sei lá, de repente você entrou ou nascimento de um filho, um trabalho novo, qualquer situação nova que aconteça na sua vida, isso dispara em você um sentimento novo. E você fala, nossa, parece que isso não sou eu estou me agindo dessa forma, isso não é... Tem uma história linda, não sei se você vai querer compartilhar isso,
Mas tem uma história linda que o Luiz percebeu dentro porque, da família de origem dele. eu não sei se vocês notaram, mas assim, eu sou um pouco mais retraído, né, com relação a... Super retraído. Já a Juliana, ela já Super tem mais expansiva. facilidade aí de se socializar, né? Mas vai lá, meu amor. Mas depois você vai pensando, você vai querer compartilhar. Qual delas, amor? O do seu avô, Ah, tá. tá? Bom, aí aqui, ó, vai passando como num fio invisível, vai passando tudo isso, todos esses sentimentos, frustração, dor, alegrias, tristezas, vai passando. E isso a gente sente às vezes, então na constelação a gente dá um nome para isso, que são sentimentos adotados. Então eu estou sentindo algo que não é meu. Isso talvez tenha a ver lá com meu avô, com o Luiz teve isso com relação... quando eu conheci o Luiz, a gente ia fazer uma viagem e ele era o cara assim que planeja segundo por segundo da viagem, milimetricamente, onde ele vai alugar o carro, onde vai descer, quem vai estar lá, o mapa. Não, vamos fazer todas as reservas dos restaurantes antes, vamos ver, vamos pegar a região, vamos explorar. Morrendo de medo de se perder, mas pânico em se perder. E eu olhava aquele homão daquele tamanho, totalmente seguro de si, um cara que na empresa, Nossa, sei lá, tinha não sei quantos funcionários abaixo dele, totalmente... Eu me borrando de medo, e porra. Esse de medo de se perder. E eu, a louca que não assim, se perde em qualquer lugar, falava, não, tudo bem, vamos lá. Isso porque era o que ela tava vendo, mas eu por dentro, cara, tava nossa, pior mãe ainda. Do céu. Eu não estava aguentando, cara, a ideia de me perder, né? Pois é, e aí ele foi descobrir, né, o Luiz conta aí, minha vida, filho, né, de portugueses. Não, aí nesses treinamentos de constelação que a gente tem feito com uma turma que é sensacional. DESV. O cara lá comentou uma coisa parecido com isso e eu me identifiquei demais com isso aí. Ou seja, meus pais, né, aliás, a história de Portugal é muito interessante, é muito bacana você que está em casa buscar, né, a história da sua família, né? Sim. Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Eu comecei a procurar a história tanto da origem do Brasil e, naturalmente, não tem como falar de Brasil sem Portugal. E meus pais são portugueses, ambos, né? E aí os portugueses, né, todos sabem a história, né, foram exímios navegantes, né? E vocês imaginam naquela época que não tinha GPS, né, não tinha o Waze, não tinha o Maps, né, não tinha nada disso. Eles tinham, né, com a ideia e com a esperança de encontrar uma nova morada, e eles tinham essa vocação de buscar um lugar para que fosse o futuro da nação, e foi aí que encontraram o Brasil. Eles enfrentavam todos os medos, mas não significa que não tinham medo, mas eles eram, assim... eles iam para lugares desconhecidos. De lugares desconhecidos, e eles tinham acervos de mapas, tanto que os maiores mapas feitos naquela oportunidade foram feitos pelos portugueses, né? E daí, então, que eu comecei a entender um pouco, né, da onde que veio essa minha... O medo de se perder vinha dessa história, né? Que é de uma família portuguesa. Essa turma que devia estar no meio do mar cheio de medo de se perder, eu acho que eu peguei um pouquinho deles. Tinha dentro da biografia dele atual algo que tivesse acontecido para justificar esse medo que ele tinha de se perder. Então, era algo que não combinava, que destoava da história dele. Ele nunca esteve em algum lugar e se perdeu, e que falasse, poxa, não, tudo bem, ele tem medo de se perder porque aconteceu esse evento biográfico, né? Esse evento na história dele. Não tinha isso. Então, ele entendeu que tinha uma ligação lá, com certeza lá de trás da família dele, que atuava nele, né? Então, quando você entende isso, aí qual o movimento que ele faz, né? Primeiro que ele fala, nossa, eu não preciso ter esse medo não é meu. Esse medo, então ele devolve esse medo para de fato a quem pertence. Então, eu entrego para você isso não é meu. Então, eu deixo com você. A gente faz isso, né? No sistema familiar, a gente faz isso. A gente vai pegando as coisas daqui, dos irmãos, do pai, da mãe, e daqui a pouco a gente está com uma bolsa cheia de comportamentos, de medos, situações que não são nossas, né? São da nossa família. Então, basicamente, no sistema familiar, todos que fazem parte, eles têm direito de pertencer. E o sistema, que é esse campo familiar aqui, é um campo inteligente, ele não admite exclusão.
E o caminho de uma vida pesada é o caminho da exclusão. Então, quando eu excluo... Exemplo, gente, quando que acontece a exclusão? Por exemplo, se houve uma morte trágica na família, tá? Lá descobriu-se que o vovô, de repente, foi assassinado. E ninguém quer falar sobre isso. Nossa, foi tão difícil. Até porque... Por que a gente não gosta de falar sobre uma morte, né? Principalmente uma morte assim, um suicídio, uma morte, um assassinato. Nós temos medo desse destino. A gente tem medo de repetir esse destino. Então, o que a gente faz? A gente exclui isso. A gente não fala sobre isso. Ninguém toca no assunto para ninguém. E esse vovô fica fora do sistema. Esse bisavô fica fora do sistema, ou esse vô fica lá fora, e o sistema aqui fala, não, esse vovô aqui, ele tem que voltar para o sistema. Aí ele pertence. E aí a galera aqui começa a ter sintomas. Nós podemos ver isso como ataques de pânico das crianças. Então, às vezes, a criança tem um ataque de pânico noturno, grito, desespero, às vezes está ligado lá a uma morte, uma exclusão, algo que aconteceu lá atrás, né? Ou a criança se coloca muito em risco, coloca em situações de risco o tempo todo. O que isso quer dizer, né? Claro, cada situação nós temos que olhar. Mas a gente tem que observar que tem efeitos, né? Tem consequências aqui. Então, qual é o caminho? O caminho é incluir todos que fazem parte do meu sistema, avós, bisavós, tios, irmãos, os filhos, né? Todos eles têm o direito a pertencer a esse sistema. Então, no meu coração, eu tenho que ter um coração assim bem grandão para todo mundo que está ali no meu sistema caber nele. Né? Um coração expansivo. Você falou uma coisa interessante, né, de situações que são bem assim delicadas, às vezes difíceis da gente, né, às vezes até de entender e na verdade a gente não precisa entender nada disso, só aceitar que foi como foi. Mas olha, mas às vezes no dia a dia a gente se pega também nessa exclusão quando a mamãe tem uma crítica ao papai. Sim, mas não perfeito. Uma crítica ao meu pai. Ao homem dela. Ao homem dela. E é normal, às vezes no dia a dia em casa, a mãe chegar lá, reclamar, pô, tá vendo aí? Seu pai deixa Por exemplo, a nossa cachorra dormiu com fome ontem. Certo. Entendeu? Eu sei, mas eu sei o que é melhor para ela. Ela tá meio gordinha, ela precisava dar uma segurada. A mamãe não está em casa, a cachorra passa fome. Então, por exemplo, aí você imagina que chega lá, a Juliana fala isso para mim, pô, tá vendo aí, você não cuida. Aí, a Juju, o Theo, vai olhar aquilo, pô, a mamãe tá dizendo que o papai não sabe cuidar do cachorro. O papai não cuida direito. A mamãe, o jeitinho da mamãe é melhor que o jeitinho do papai. Olha o que tá por trás. Ou então, quando a criança faz uma coisa errada, você fala, nossa, você tá fazendo igualzinho sua mãe. Nossa, igualzinho a mamãe. Nossa, é igual seu pai, hein? Nossa, você faz isso igual ao seu pai. Dependendo da postura interna que você fala isso, ele vai sentir que aquilo não foi tão bom. Então, por que a paz no mundo começa no coração das mulheres? Inclusive, o caminho dos nossos filhos, os nossos filhos só vão aos pais se nós, mães, dermos o caminho a eles. A gente precisa liberar o caminho. Como mulheres, minhas queridas, nós precisamos desobstruir esse caminho, dar a mão para o nosso filho e falar, vai lá com o seu pai. Dá mais um menino. Tá? Principalmente o menino. O menino precisa estar colado no pai, tá? Em algum momento ele vai precisar estar mais próximo da mãe, mas depois ele precisa aprender a ser homem com o pai, tá? Então a gente precisa dizer para o nosso filho, tá livre o caminho para você amar o papai, tá? Você tá livre para amar o papai do jeito que o papai é. E isso é muito forte, isso é muito potente. E o pai também tem que fazer esse mesmo movimento, né? Tá, você tá livre para amar sua mãe. Eu escolhi a sua mãe é a mãe certa para você. E as crianças vão ficando cada vez mais confortáveis, vão ficando cada vez mais livres para elas mostrarem o seu amor. Isso é muito lindo, né? É demais, isso é muito lindo. É muito legal. E a gente, né, nas nossas conversas, assim, né, porque eu e Juliana, a gente conversa bastante, né? Quando as crianças deixam, né? Sim. E a gente nota, né? A gente não gosta muito de ficar dando rótulos assim para o mundo, porque a gente se arrisca demais. Mas a gente sente um movimento de exclusão do masculino, né? Sim. Sem entrar nas questões aí do feminismo. Cada um sente da forma como tem que se colocar no mundo, né?
Mas existe um movimento, né, de exclusão do masculino que começa muitas vezes nessas questões de dentro de casa, né? Sim. Né? Da própria mãe que tem críticas em relação ao seu marido, né? E as crianças acabam absorvendo aquela crítica e falam realmente o papai é ruim naquilo. Né? E aí ela exclui o papai, exclui o masculino. Então, para um menino é terrível. Existem efeitos sobre a exclusão do masculino, né? Por quê? Com a força do masculino, o que é essa força do masculino? Dentro de nós existe essa força. Luiz tem força feminina e masculina dentro dele. Eu tenho força feminina e masculina dentro de mim. Masculino vem do meu pai, feminino vem da minha mãe, né? Só que, como menina, né? Eu como mulher, se eu estou com o meu feminino excluído, o meu masculino excluído, o que vai acontecer? Provavelmente eu não tenho respeito pelos homens, eu vou entrar em relacionamentos abusivos, eu vou entrar em relacionamentos como salvadora, eu vou ter relacionamentos onde eu tenho sempre que me sentir superior ao homem, e no final das contas eu entro num processo de me colocar como menos. Eu entro querendo ser mais e sou tratada como menos, tá? E para o menino, poxa, ele precisa, essa força que nos impulsiona para a vida, para o mundo, para o trabalho, para desbravar, é a força que vem do pai. Legal. Isso vem do masculino. E o feminino, ele é esse servir a vida, essa alegria em servir, essa alegria em prestar um serviço, essa alegria em conectar com as pessoas, né? Então, são duas forças necessárias. Por isso, a gente precisa incluir essas pessoas no sistema. O sistema familiar, então, ele está acoplado nele, né? Todas as pessoas da nossa família de origem, e ele tem, vamos dizer assim o Bert Hellinger usa, ele tem uma alma, né? Cada sistema familiar tem a sua alma, e essa alma é a alma que traz as exclusões à tona em forma de sintoma para poder resolver isso. Então, papai, por exemplo, é usuário de droga. A mamãe critica esse papai que é usuário de droga. A mãe e papai têm 2 filhos. O que acontece? O filhinho, de repente, começa a usar droga. E aí, o que ela vai fazer? Neste filho, que ela ama, ela tem a possibilidade de incluir o papai. Porque nesse filho, ela vai ter que olhar para isso. Ela vai ter que olhar para aquele filho que ela ama, que está usuário de droga, que está usando, repetindo isso muitas vezes por amor ao pai. Né? E a gente tem que olhar com bastante cuidado, isso que é disfuncional, ele faz isso para estar próximo do pai. Ela vai ter que olhar para isso, encarar e fazer um grande movimento de inclusão do papai, para que ele se sinta livre para ser quem ele é, para que ele não precise trazer o papai dessa forma disfuncional. Eu tenho uma professora, a Wilma, que é do IDESB, maravilhosa, que ela diz uma coisa para a gente, né? Ela fala isso, me marcou. O amor dentro da família, o que circula aqui é amor. E o amor dentro da família, quando ele não pode jorrar em cima da mesa, ele jorra pelo esgoto. Jorrando pelo esgoto, ele é o quê? São os sintomas, são as formas disfuncionais de mostrar o amor. Então, se eu não posso amar livremente por aqui, do jeito que ele é, eu vou amar pelas últimas consequências, adotando uma doença ou um padrão, né, disfuncional. Uma das coisas que me chamou muita atenção, né, na inteligência sistêmica são as leis, né? E como um bom engenheiro, né, estudei várias leis aqui. Uma delas, por exemplo, é a lei da gravidade, que é muito simples, mas existe um conceito interessante, que não importa se você acredita nela ou não. Ela está atuando em todo mundo. Aqui. Exatamente. Todo mundo está debaixo da mesma lei. E como é que são essas leis sistêmicas aqui? Isso. Elas atuam sobre todo mundo? Assim como a gravidade, né? Se você pular de um edifício aí de 4 andares, se você se colocar no tempo, você vai cair lá de cima, né? E vai sofrer as consequências de ter caído lá de cima. As leis sistêmicas atuam da mesma forma. As leis sistêmicas, elas regem esse relacionamento aqui, regem todos os nossos relacionamentos, você acreditando ou não. Ah, Juliana, eu não acredito nisso. Beleza, não precisa acreditar. Olha para a sua vida. Então, eu sempre pergunto, como é que está a sua vida, minha querida? Como é que está seu casamento? Como é que está seu trabalho? Como é que está seu dinheiro? Como é que está a sua saúde? Aí a pessoa vai falando, mal. Beleza. Nossa, eu vou botar aquele áudio de novo. Continua sem acreditar nas leis. Provavelmente você está
infringindo alguma das leis, e aí por isso você está ladeira abaixo, você está tendo um monte de problema, efeitos dessa lei. Né? E quais são as leis? Né? As 3 leis sistêmicas observadas por Bert Hellinger ao longo de muitos anos. Quais são essas 3 leis que ele observou que acontece dentro dos relacionamentos? A primeira delas é o pertencimento, que é um pouquinho do que eu já falei. O pertencimento é: eu faço parte de uma família. Né? Eu faço parte de um sistema. E para fazer parte, eu faço qualquer coisa. Tá? E esse qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Porque ficar dentro do sistema me gera uma consciência leve. É isso aí. De outra forma, vamos pegar uma família aqui que para trás, por exemplo, os pais não estudaram, não puderam estudar, viveram uma vida muito difícil, né, conquistaram a vida com muito trabalho e não puderam acessar o estudo. Muitas vezes os filhos, a próxima geração que vem desses pais que não puderam estudar, o que acontece? Ela, para fazer parte desse sistema, ela estuda, mas ela não consegue ter sucesso na vida. Ela não pega o sucesso. Porque ela fala, poxa, foi tão difícil para o meu pai, como é que eu posso hoje desfrutar disso? Se para o meu pai e a minha mãe, meu pai passou fome. A minha mãe, nossa, trabalhava de noite para dar conta. Como é que eu consigo hoje fazer uma viagem, ter um carro legal, conquistar, pegar esse dinheiro? Então, tem gente que ganha o dinheiro e coloca tudo fora. Perde o dinheiro todo, porque ela não dá conta de ficar com aquele dinheiro. Não posso ficar. Minha família não teve esse direito, por que eu vou ter? Isso se chama lealdade, isso é pertencimento. Ela quer ficar de consciência leve. Então, ela faz isso de consciência leve. Traz sofrimento, mas ela faz de consciência leve. Então, existe um movimento aí que a gente tem que fazer, que é o movimento para quebrar um padrão, que é o movimento de ficar de consciência pesada. Né? Então, papai e mamãe, eu vou fazer um pouquinho diferente. Né? E depois você pode contar aquela situação, né? Quando você, por mérito, que não é só seu, porque você chegou até ali. Exatamente. Porque muitos outros, né, que vieram antes de você... Carregaram um piano pesado. Carregaram pedra enquanto descansava. E aí, né, como meu sogro fala, então chega naquele momento onde você pode, né, usufruir, e é uma recompensa por isso tudo. Aí você vai lá e joga fora? Não. E a gente tem uma história sobre isso, né? Nós fomos para São Paulo, né? Um fim de semana, e a gente estava procurando um restaurante, era uma rede, né? Que a gente já conhecia e tal, e no endereço novo, e nós fomos para o restaurante, né? E aí, chegando lá no restaurante, o modelo de restaurante estava um pouco diferente dos restaurantes que a gente estava acostumado a ir, daquela franquia, né? Daquele modelo. E aí a gente entrou assim no restaurante, a gente com as crianças, enfim, né? E o restaurante nível... Nossa, mãe do céu. Lá em cima, né? Classe A. Chegamos lá, aquelas mesas assim, tocando um jazz. E todo mundo silencioso, comendo ali na mesa, não tinha criança no restaurante, a gente chegando com a criançada, com mala, com bolsa, E aí a gente foi entrando, né? Sentamos aquela mesa. A gente, claro, hoje nós já frequentamos, vamos dizer. Meus pais não frequentavam restaurantes, né? Aí eles foram frequentar agora. Depois que a gente veio para cá, que a vida melhorou um pouco mais, que eles têm mais acesso, né? Mas eu não cresci em restaurante. Nossa, né? mãe. E a gente nós já somos uma geração que nós já conseguimos, até faz mais parte da nossa cultura hoje, né? Do nosso momento hoje, comer mais fora de casa do que era uma coisa diferente há uns anos atrás. Mas a gente foi naquele restaurante, nós sentamos, né? A gente sentou, eu falei, minha vida, olha o cardápio só do lado esquerdo, porque se olhar a coluna direita ali... E era assim, né? Vinha um cara só para falar Era um cara só para falar dos pratos, era outro só para falar das bebidas, dos vinhos e tal. E aí a gente olhou um para a cara do outro. O primeiro momento qual foi o nosso primeiro movimento de lealdade, né? Vamos embora. Vamos embora, vamos levantar daqui, vamos embora. Mesmo a gente tendo condição de pagar. Isso é importante dizer. Mesmo a gente tendo condição de pagar,
a gente olhou e falou, nossa, isso aqui não é para nós, demais. né? É demais. É demais pra gente. E aí eu falei, não, aí nós olhamos um para o outro e falou, não, nós vamos fazer diferente, né? E foi muito bonito, né? Porque a gente falou, vamos chamar a nossa galera para comer aqui, né? Quem a gente vai chamar? Vamos chamar Nossa, mãe do céu. os nossos avós, vamos chamar os nossos pais, né? O que é o chamar? Vamos colocar todos eles aqui dentro do nosso coração. E tem uma imagem muito bonita, né, Vida? Põe as suas mãos aqui. Quando você recebe... Põe as duas, por favor, minha vida. Alongamento aqui. Ficando velho. Quando você recebe, né, da vida, olha aqui que posição bonita. Embaixo, ó, olha quantas mãos tem. Mão do papai, mão da mamãe, mão dos avós, dos bisavós. Você não recebe sozinho da vida. Sem dúvida. Você recebe junto com toda a sua família de origem. E uma outra imagem legal sobre isso é imaginar eles olhando a gente ali. Olhando, né? A gente ali. Vocês acham que eles estariam felizes ou não de ver a gente desfrutando aquele papo? Falei, vamos comer um prato maravilhoso, né? Porque teve gente lá, chama um vinho, bom vinho, e tem muita gente lá atrás que trabalhou muito para que a gente pudesse ter esse conforto que a gente tem hoje. Verdade. Então, o processo de a gente querer fugir do nosso sucesso, fugir das oportunidades que a vida apresenta, da gente não ganhar o dinheiro, a gente pôr o dinheiro fora, ou não ganhar aquilo que a gente poderia, ou não ser feliz no nosso casamento, no nosso relacionamento. O que eu atendo de mulheres que fazem de tudo para acabar com seus casamentos de forma inconsciente, porque o casamento dos pais não deram certo. Então, isso é um movimento chamado lealdade. Essa é a nossa vontade de pertencer a esse sistema que faz com que a gente não... que a gente tenha aqui um padrão disfuncional de repetição e a gente não pega tudo da vida, tá? Então, a primeira lei é pertencer. Nós fazemos tudo para pertencer, só que a gente pode pertencer de forma saudável para o nosso sistema, de forma frutífera e próspera, tá? E não de forma disfuncional. Segunda lei. Hierarquia. Hierarquia ou ordem, né? Como você gostaria de dizer, né, minha vida? Que eu aprendi, assim, bem bonitinho, que é ordem. Ok, ordem e hierarquia, a mesma coisa. Eu trouxe aqui o jarro e uma água para eu mostrar para vocês como que funciona, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui com os bonecos. Primeiro é o seguinte, nossos pais, né? Os nossos pais são grandes e nós somos, olha só, pequenininhos. Nossa, Juliana, mas eu sou adulta já, né? E diante dos meus pais, eu vou ser sempre pequena? Sim, diante dos seus pais, você vai ser sempre pequenininho, pequenininha. E os nossos pais são sempre grandes perto da gente, né? Mas eu achava, amor, que a vida deles começou quando eu nasci. Exatamente. Não é assim? Não é, é exatamente isso que a gente acha, os nossos filhos pequenos acham, que a vida começou... É engraçado, Ana Júlia, né? Que ela diz assim, ela vê umas coisas, nossa, mas você não me contou que você tinha feito isso. Eu falei, minha filha, da missa você não sabe nem a metade, né? Então, você chegou depois, né? E é engraçado quando eles veem fotos, né, de viagens que a gente faz. Mas por que eu não tô aqui? Ué, porque você não era nascido. A gente tinha uma história antes. Quem estava aqui? Por que a Helena está aqui e eu não tô? A Helena veio antes. Porque a Helena veio antes. Porque então a gente já vai mostrando a ordem para os filhos. Existe uma ordem entre pais e filhos. Os pais são grandes, os filhos são pequenos, os pais dão, os filhos recebem. Como filhos, a única coisa que a gente precisa fazer é receber. Receber o quê? O que seu pai tem para te dar, o que a sua mãe tem para te dar. Ah, mas eu queria receber uma coisa diferente. Então, queria mais. Tá lascado, né? Como se quisesse mais, né? Se tivesse quero uma direito outra coisa. A mais. Eu vejo a mãe do outro é melhor do que a minha mãe. Problema para você, né? Amor, me fez lembrar uma coisa, né? Não é muito fórum aqui, mas vou falar muito rapidamente. Que é com relação às pessoas que sentem que têm direito a algo, né? É interessante isso, né? Primeiro que quando a gente recebe a vida, ela é dada. É graça. Né? Quer dizer, a gente pode também falar isso de forma, né, espiritual, pela nossa vivência, né, da fé. Sistemicamente também é dado. Eu não tenho que pagar, eu não venho com uma dívida que eu vou ter que pagar. Ela foi dada. Né? E sendo dada, eu não tenho que eu não devo nada aos meus pais em relação à vida que eles me deram e a Deus. Né? Deus me deu isso aí.
No entanto, no decorrer da caminhada, eu vou achando que eu tenho direitos. Olha Sim. que coisa. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, e eu não consigo vincular que, na verdade, isso está mais atrelado às conquistas e não ao direito de ter algo, né? Uhum. Então, quando eu exijo do meu pai e da minha mãe algo, é como se eu tivesse o direito de receber do meu pai, de repente, que ele fosse mais carinhoso comigo. Aliás, isso antigamente, né? Os pais se entregavam ao trabalho, se doavam bravamente. Só porque não falavam eu te amo. Só por isso, ou só porque às vezes ele não estava ali na hora que... ou pela ausência, pela ausência, né? Quer dizer que ele não estava ali dando amor. Nossa, e todo o sustento da casa. Exatamente. Por isso que o trabalho da constelação é mostrar o amor que está por trás. É mostrar o amor que vê. Exato. Porque nós ficamos no amor cego. A gente só enxerga o nosso amor e não o amor dos nossos pais, dos irmãos, dos nossos tios. E a gente fica numa onda de amor cego. Então, aqui os pais dão, os filhos recebem. Aqui, gente, é amor puro. Jorra amor. No entanto, o amor precisa de ordem. O amor sem a ordem é BO. É problema, tá? Então, aqui, eu quis trazer esse jarro, que o amor é a água, tá? Então, aqui, olha só. O amor é essa água que flui para todas as áreas, né, da nossa vida, flui dentro do nosso sistema familiar, mas somente o amor, vamos pôr a água solta aqui, o que ela ia fazer? Meu amor, não solta não, senão o pessoal da rota vai brigar com a gente aqui, que a gente vai molhar o estúdio deles aí. Vou deixar o amor bem aqui, ó, enquadrado na ordem. Então, aqui, isso aqui estivesse fora, minha vida, se a água estivesse sem o recipiente, o que ia acontecer aqui? Essa água ia se desfazer, a água ia embora. Espalhar, ia fazer um estrago aqui, né? Exato. Ia molhar tudo e ela não ia servir de fato, né? Ao que ela pode fazer como amor, como fluxo. A ordem é o jarro, é o que mantém o amor no lugar certo, dado no lugar certo. Então, o que acontece? Eu amo meu pai e a minha mãe. E aí eu saio do meu lugar e quero salvar meus pais. Só o amor vai salvar? Não. A chance de algo melhorar aqui é você manter o amor em ordem. É você ficar bem no seu lugar e respeitar aqui o lugar dos seus pais. Isso que você falou de ficar no seu lugar, né? Quantas vezes a gente observa pessoas que têm solução para os outros, mas não consegue ter solução para a sua própria vida, né? Sim. Eu mesmo, né, meu amor? Achei que você já ia me sapecar aí. Porque às vezes a gente é tão cheio de certezas dos outros. Porque eu quero fazer uma declaração que é o seguinte. Tá. A Juliana gosta de ler. Eu leio bastante. Eu também gosto de ler um pouco. Eu leio, eu tiro conhecimento para mim. E eu tiro para quem, minha vida? Cara, porra, eu chego em casa, olha, você não sabe a leitura que eu... Aí eu falei, lá vem coisa. Porque eu sei que ela lê aquilo lá, mas tudo que ela vai vendo lá serve para mim, não serve para ela. Então é tinta na certa. Não, serve para mim, eu passo o que te serve. Porra. Fora quando você manda as fotinhos lá com os textos, já dando em direto, com marca-texto lá, ó, isso aqui é para você. Mas, então, entendido isso, né? Sim. Ordem, o amor e a ordem precisam andar juntos. Por quê? Por mais amor que tenha dentro de uma família, a gente pode falar isso dos nossos filhos, né? Todo o movimento que a gente faz para colocá-los em ordem, né? Então, tem a Helena, que é a mais velha, Ana Júlia. Aliás, nós temos a Helena, depois o Rafael, que é o filho que eu perdi com 3 meses, né? Sim. Depois do Rafael, que é o nosso primeiro, vem a Ana Júlia, né? Que é a terceira dos filhos e dos irmãos. E então os filhos não são contados por exemplo, eles são contados pela ordem. A Ana Júlia não é porque minha filha, que a gente teve, ela é a segunda minha, que ela é a segunda na ordem. Não, ela é a terceira. Então, a ordem dos irmãos é contada pelos irmãos. Sem dúvida. A nossa ordem no mundo é contada pelos irmãos. Então, vem Helena, vem o Rafael, que foi o filho que eu perdi, vem a Ana Júlia e vem o Theo. Então, são 4 filhos.
4 filhos, 4 irmãos. E o que acontece? Eles querem sair da ordem, né, minha Nossa, vida? direto. Né? Direto quer tomar conta da gente. Quer Então, às sentar vezes, no lugar do outro. quer sentar no lugar do outro. Então, lá em casa, cada um tem o seu lugar na mesa. No carro tem o seu lugar. A gente sempre fala, o mais velho é servido primeiro. O segundo, né, o Rafael tá no céu. Depois é a Ana Júlia e depois o Theo. Cada um é servido na ordem e assim, hoje eles já estão internalizando isso, Sem né? dúvida. Eles já Sem sabem que existe, a gente segue sempre essa ordem, para que eles entendam que existe uma ordem deles no mundo, né? E também do lugar deles de filho. Quando às vezes, né, eles querem se meter com a gente, né, minha vida? Nossa. Querem se meter em alguma coisa do casal, a gente fala, põe eles no lugar deles, né? Ou entre eles também, né? A gente já diz logo para eles, olha só, isso aí não é, isso aqui é entre a mulher e o homem. Eu falo que é o meu namorado, isso é entre meu namorado e eu, não é entre vocês, né? Isso não é assunto de vocês. Outra coisa que eles, entre eles, né? Quando eles querem se meter em alguma coisa que o irmão fez, principalmente a Ana Júlia tem muito isso, né? De querer, não sei o que, do irmão, né, do Theo. Eu falo, você é a mãe dele? Cadê a mãe do Theo? A mãe do Theo tá aqui? Então, é um movimento que a gente faz para que eles fiquem em seus lugares, né? Permaneçam em seus lugares, permaneçam em ordem e coloquem esse amor em ordem, tá? E o terceiro é a hierarquia. A terceira lei Equilíbrio. Sistêmica, é o equilíbrio. O equilíbrio, ele se dá, então vamos imaginar assim, hierarquia só existe entre pais e filhos. Então, como filhos a gente recebe, como pais nós damos. Nós, como pais, somos grandes, como filhos nós somos pequenos, tá? Nas outras relações que a gente tem no mundo, né, na vida, são relações de troca. Casamento, troca. Sociedade, troca. Trabalho, Amizade. troca. Amizade, troca. Todas as outras relações, nós trabalhamos com a troca. E o que é essa troca? Essa troca precisa estar equilibrada. Eu não posso dar mais do que o que ele aguenta tomar. Muitas vezes, atendendo demandas de casais, o que a gente observa é que existe uma troca desproporcional. Alguém está dando mais do que o outro consegue receber. Então, às vezes, para o amor dar certo, eu preciso dar um pouquinho menos, se eu quero ficar naquela relação, porque ele não aguenta dar mais do que isso. Olha que coisa. Então, e outra coisa. E dar espaço também, né? Dar espaço para que o outro faça, para que o outro dê. E uma outra coisa importante. Quanto mais eu vou dando aqui também, né? O outro vai se sentindo impelido a me dar. Porque é uma necessidade humana. Ou alguém me dá um presente, eu já recebo aquele presente e assim que possível eu vou querer presentear essa pessoa com alguma coisa também. Olha, tem uma coisa muito legal nisso aí, que lembra quando a gente começou a estudar sobre a questão da confiança? Desde Simon Sinek, depois o Stephen Covey falando sobre isso, e na constelação a gente viu uma relação nisso tudo, que tem muito a ver com isso, com essa lei do equilíbrio, né? Ou seja, quando eu faço algo de bom para alguém, existe uma tendência dele querer me retribuir isso. Sim. E a confiança nasce exatamente desse movimento. Ou seja, se eu der um primeiro passo em direção à confiança, ou seja, me expor um pouquinho e lidar com a minha vulnerabilidade, né? Nossa. Com o meu medo de doar, né, Brown? A gente tem que fazer algo sobre isso. Então, naturalmente que o outro vai querer me retribuir naquilo, né? Uhum. Então, nessa relação de casal, o equilíbrio, e é uma coisa, né? Apesar de eu ser engenheiro, muitas vezes eu fico ali na matemática, né? Nossa, a Juliana faz isso aqui, então, pô, eu vou ter que fazer. Não, eu faço isso aqui, mas não é bem assim. Né? Não tem nada a ver com o número. Na verdade, elas se estabelecem não necessariamente na mesma moeda, no sentido de que é exatamente a mesma coisa que eu fiz para ele, ele vai fazer para mim. Ele vai fazer naquilo que me falta. E a gente percebe que aquilo que me falta me é importante. Só que para o outro, ele tem tanta habilidade naquilo, né, que ele sobra nele, fácil. Né? E muitas vezes a gente tem a tendência de não valorizar aquilo que nós somos, assim, que faz facilmente, né? Então, por exemplo, no nosso caso, né, eu gosto bastante da parte financeira, eu cuido dessa parte, né? Por outro lado, a Juliana ela tem uma habilidade incrível junto com as crianças, na dinâmica da casa, né? Uhum.
E é nisso que me falta, porque eu já não tenho tanta, né? E já na parte que ele falta também. Então, essa troca, eu não consigo medir, eu não tenho uma reguinha, né? A reguinha do amor. A gente brinca com as crianças sobre a régua do amor. Exatamente, a gente tem que estar ali disponível e confiando, aí entra essa questão da confiança, de que o outro também está dando o melhor dele, e que aquilo que ele me dá é diferente do que eu dou, né? Então, às vezes, as mulheres, principalmente, elas ficam querendo que os homens façam na medida que elas fazem, exatamente como elas fazem, né? Como elas gostariam de que fosse, né? Que eles dessem, ou num presente, ou depende da linguagem de amor que ela tiver, mas ela tende a desqualificar aquilo que é dado pelo homem. E aí ela olha e acha que ela não precisa daquilo. Mas, às vezes, aquele homem está dando o melhor dele. Ele está dando o melhor. Amor, esse foi um podcast assim com muito conteúdo, né? Muito conteúdo, isso que eu ia te falar. Ficou bem denso, né? Com bastante conteúdo. E aí eu quero dizer para você que se aí deu um nó, tá? Deu um nó na minha cabeça, eu não entendi, né? Poxa, deixa aqui deixa seu comentário, manda sua pergunta para mim, eu vou ter o maior prazer em responder. Não entendi, de forma prática, o que concordo. Que é. Né? Não concordo, né? Muitas pessoas não concordam com essa visão. Você pode deixar o seu comentário aqui, compartilhar isso com a gente vai ter o maior prazer mesmo de responder para você, tanto por aqui quanto lá pelo Instagram, juliana.afreire, pode deixar seu comentário lá. Também, já falei, vou falar de novo, né? Compartilha aí comigo, me marca lá nos stories. Se você, puxa, aprendi isso aqui com a Ju, tô fazendo lá em casa, ensinei meus filhos. Eu sou professora, né, gente? Sou professorinha, já há 14 anos. Então, eu sou bem didática. Eu gosto eu sou visual, gosto de mostrar, então eu vou trazer sempre alguma dinâmica que você possa mostrar para o seu filho em casa, sabe? Você pode mostrar que isso aqui, ó, tá? O amor e a ordem. Não adianta amar só, tem que ter a ordem, tem que respeitar o papai e a mamãe, tem que ir para o lugar, né? É bacana você mostrar isso para os seus filhos. E aí eu convido você a me marcar lá. Põe lá nos seus stories, coloca a hashtag pode ser mais leve, que tá ali, ó, pode de podcast, pode ser mais leve. Me marca, põe a hashtag, que eu vou ficar muito feliz de saber que esse conteúdo está sendo aproveitado aí na sua casa, na sua família. E o legal, quando a pessoa coloca isso, ela também está ajudando outras pessoas, né? Então, na hora que ela... Sim. Pô, esse conteúdo me ajudou, eu tive aqui um resultado interessante com o meu filho, pô, posta lá uma foto com ele, pode ser mais leve. E aí, quem sabe, outras pessoas também podem ser beneficiadas com isso. E aí, compartilha esse vídeo, tá? Manda para as pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse vídeo aqui. Para a gente é muito importante, nós estamos começando esse projeto, então para nós também é muito importante. Eu agradeço você que ficou até agora. Nossa, mãe, aguentar a gente esse tempo todo. Uma hora aí de papo. Porra. Eu agradeço você que ficou, que assistiu. E tô contando com você na semana que vem, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho aí, vamos ter novos episódios. E eu espero você aqui. Quero agradecer a galera da Rota. Nós estamos aqui no estúdio da Rota, gravando esse podcast. Abraço aí ao Renan, ao Cris, ao Rafael. É isso aí, meu Se amor. você quiser escutar no carro, não esqueça que a gente está lá no Spotify. A gente está no podcast da Apple. E estamos aqui no YouTube. Tá. Tem aqui o link. Tá aparecendo aqui para você, ó. Só você acessar esse link por esse link aqui que você vai encontrar a gente lá. Legal. Tá ok? Valeu, Gratidão. gente. Valeu. A vida abraço. pode ser mais leve. Falou, até a próxima.